Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro Pai e pra Mãe, vibrem com ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro ferro e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Boa noite, José Lopes, boa noite, semeadores, boa noite, TV IDEAC, TV 7, Web Rádio Fraternidade, Renovando Consciências, boa noite, família semeadores. Tudo bem, meu companheiro? Tudo bem, Dirce. Boa noite aos amigos queridos, semeadores, e tenhamos uma noite agradável de estudo aí. Exatamente. Quem já está conosco? Nayara, Marcela, boa noite, Portugal, né? Cláudio, o nosso amigo Valnei,
daqui a pouco os outros companheiros vão estar com toda certeza chegando aí. Bom, vamos dando continuidade, né, Lopes? Nós já estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos avançando, né? Com certeza. Bem-aventurados os pobres de espírito. E é um trecho muito interessante, porque essa palavra pobre de espírito a gente traz com uma outra conotação, mas Jesus não era isso que ele queria dizer, né? Perfeito. Então, posso te pedir uma gentileza? Pois não. Você leria para a gente? Sim, amiga. E depois faria a prece? Ok. Opa, que bom. Então vamos lá, né? Reforçando nosso boa noite, chegando mais amigas aí, depois que você falou, chegou a Vanete, chegou a José Estevão, Cícero Gonçalves. Então sejam todos bem-vindos. Então, o título Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, Bem-aventurado os pobres de espírito. E a passagem evangélica. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos: dai vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso é o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 7 e 7 a 11. Então vamos convidando os amigos desse momento para que possamos unir os pensamentos a Jesus, a Caibar Chute, o dirigente espiritual das atividades, aos bons espíritos. Divino Mestre, amigo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo dos vossos ensinamentos de amor. No capítulo de hoje, Senhor, dando prosseguimento, pedimos a Ti que nos envolva, nos intua, para que possamos melhor, Senhor, compreender e melhor passarmos ao público que nos acompanha, que participa conosco. Nos ajude a compreender a profundidade desse ensinamento, Senhor, que a princípio muitos de nós equivocadamente interpretamos no passado de maneira errada. Que possamos desenvolver esse sentimento de simplicidade, conforme Jesus tão bem coloca nesse capítulo. E assim, Senhor, nos tratarmos, pois sabemos que durante o estudo somos envolvidos, Senhor. Abençoa aqueles que vão colocar também a água a ser fluidificada no momento dos estudos, pois sabemos que bons espíritos, Senhor, que envolve o nosso lar, traz o medicamento que necessitamos. E assim que possamos caminhar com bom ânimo, aprendendo cada vez mais os teus ensinamentos de amor, de respeito, de humildade e de simplicidade. Fique conosco, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem lembrado, Lopes, durante a prece, e agradeço. Meus amigos, já vamos colocando lá o copinho com água, né? Para que durante todo o processo do estudo, esse copinho possa ser fluidificado com tudo aquilo que cada um de nós assim o necessitamos. Inclusive, Lopes, uma vez, estava eu no Centro Espírita Amor e Caridade, e o nosso companheiro Cássio, ele até comentou uma coisa que eu não sabia. Todas as vezes que alguém vai fazer um estudo, eles colocam uma jarrinha com água e um copinho. E aí ele sempre fala assim, ao final beba, porque os espíritos são carinhosos também com os que fizeram uso da palavra. Perfeito, é isso mesmo. Eles também trazem, né, os nutrientes necessários naquela água para que o aparelho fonador da pessoa que fez o uso também seja reequilibrado. Né? Com certeza disso. Exatamente. Então vamos deixar nossa aguinha aqui para eles nos ajudarem, né? Isso. Meus amigos, né? Opa, nossa amiga Nailda chegou aí também. O Lopes também falou algo durante a prece, que em tempos outros nós entendíamos, né, Lopes, algumas informações que o Cristo trazia dentro da condição que naquele momento era possível para cada um de nós.
O tempo passou, os séculos vieram, outros espíritos reencarnaram e foram nos ajudando ao longo desse processo a compreender mais uma vez os ensinos do Cristo, porque os ensinos do Cristo é a base da nossa evolução espiritual. É o que dá para cada um de nós condição de repensarmos quem somos e nos entendermos como seres viajantes do tempo, vamos colocar assim, mas não porque somos viajantes do tempo, mas seres em busca de paz, de felicidade, de harmonia, e que ao qual nós damos o nome evolução. E como evoluir se ainda guardamos em nós, às vezes, pensamentos, sentimentos e comportamentos que são totalmente diferentes da proposta da pessoa que é do bem, da pessoa que é amorosa, da pessoa que já está em paz. Então, nossos comportamentos, eles traduzem também os nossos pensamentos. Eu me comporto de acordo com o que eu penso e com os conceitos de vida, sociais, culturais, que eu trago em mim. E para a gente começar a pensar, né, nessa questão do pobre de espírito. Aqui no nosso país, eu não sei lá em Portugal, Manu, que chegou aí também, né? E a aniversariante do dia chegou, a Adélia Frossá. Está no aniversário dela hoje. Aniversariante, isso mesmo, bem lembrado. Isso, né? Eu não sei se lá em Portugal, ou se alguém está em outro estado aqui do Brasil, ou em outro país, se essa expressão pobre de espírito é interpretada como é aqui no Brasil. Aqui nós colocamos pobre de espírito, aquela pessoa assim, que é muito egoísta, muito centrada em si, né? A gente fala assim, fulano é pobre de espírito, nem adianta. Fulano é pobre de espírito. Nós fizemos uma distorção do termo, associando, né? Que é como se a pessoa não tivesse uma elevação de sentimentos tão bom a ponto de compreender o outro, ou a ponto de ser solidário. Né? Nós fizemos essa distorção. E como o que Cristo trouxe? Ele trouxe de uma língua. Quem escreveu? Né? As traduções ao longo do tempo. Então, alguns termos eles foram sendo adaptados a cada país e a sua linguagem, tá? E com isso muitas distorções realmente ocorreram. Mas não era pobre de espírito a pessoa que não tinha um sentimento pelo outro ou dificuldade de aceitação de quem é o outro. Era o contrário. O Cristo estava falando de uma outra coisa. Né? Ele, quando fala de pobre de espírito, eu vou até pegar aqui o Evangelho e voltar lá, está lá em Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. E aí está escrito lá para o Kardec. Jesus não entende como pobre de espírito os homens desprovidos de inteligências, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Então ele quis dizer assim, o simples. E como simplicidade, meus amigos, nós podemos também começar a pensar que não basta o pensamento de eu sou simples, eu sou humilde. Está para além do pensamento de como eu me vejo. Está também na forma como eu me relaciono com o outro. Eu posso até imaginar que eu sou simples, eu posso até imaginar que eu sou humilde, mas será que no momento em que eu estou diante de alguém e eu preciso dar um passo atrás para resolver algo, para compreender algo, ou para ajudar alguém, qual é a minha postura? É o primeiro ponto que a gente começa a pensar. Tá? Então, por isso que ele diz, aquele que é humilde, aquele que dá um passo atrás e repensa o fato, aquele que dá um passo atrás e busca aprender, aquele que dá um passo atrás e revê os seus conceitos e preconceitos, esse é o simples, esse é o pobre de espírito. Diga lá, Lopes. Olhando essa fala, querida Dirce, chegando mais amigos aí, né? Alexandre, Ana Lúcia, lá do Rio de Janeiro, Elisângela Rezende, André Calvano, Sandra Regina, nossa querida Jane Câmara, né? Sejam bem-vindos.
Então, querida amiga, nós olhando essa passagem, né, como você colocou muito bem, a interpretação, né, conforme nós sabemos que não pode ser de outra forma, né, no sentido da simplicidade, da humildade, né? A humildade é que nos eleva, né? Humildemente, né? Não precisamos... O orgulho, ao contrário, nos rebaixa. Então, nós vamos pensar em Jesus, né? Ele que apresentou, não em escrita, né? Nós sabemos que, na verdade, o Evangelho não foi Jesus que escreveu. Ele foi o Evangelho vivo, não é isso? As pessoas documentaram as atitudes dele, os procedimentos dele. Então, ele veio, aceitou ser chamado de mestre, e no deslocamento, no andar, do trato de um com os outros, ele mostrou um modelo de como lidar com o outro. E trouxe esses exemplos que estão bem colocados nesse capítulo 7º, né, mostrando a necessidade de nos tornarmos simples ao lidar com o outro como uma criancinha, né, disse. Coloca também em outras partes aí desse mesmo capítulo. Ou seja, a gente vê a criança, a simplicidade. Às vezes tem um desentendimento, rapidamente esquece, daqui a pouco estão brincando de novo um com o outro, né? Não guarda rancor. Então, mostrando para nós a necessidade de nós trabalharmos nossos sentimentos. Porque uma vez desenvolvendo humildade, respeito, simplicidade, a vida fica mais leve. Porque toda vez que nós queremos nos exaltar, brigar para ser melhor, aparecer mais, nós criamos desequilíbrio ao nosso entorno e nós mesmos, né? Não é isso? Então, a nossa necessidade de conviver de maneira mais pacífica, harmônica, sabemos que nós não conseguimos, tá, gente? A gente fala isso, pode dar a impressão que a gente já conquistou, né, disso, esses valores. Nós estamos trabalhando para conquistar esses valores. Nós não temos. Tem momentos que nós realmente magoamos, ferimos, achamos que estamos sendo menosprezados, né? Queremos mais relevância. Isso acontece muitas vezes ainda conosco, infelizmente. Mas Jesus trouxe nesses ensinamentos dele a necessidade de um outro olhar. Até quando fala desse momento aí das bodas, ou seja, do banquete, da alimentação, né? Olha só, é que Jesus faz uma coisa simples e lógica, né, no nosso dia a dia. Quando fordes convidados às bodas ou uma festividade, não sentar nos primeiros assentos, mostrando o risco que a gente pode correr. Já pensou, chega o dono da festa e ao ver que chegou alguém mais importante que vós, ele peça licença a você e traga outro para esse lugar? Ou seja, tenha mais cuidado, né? Seja mais simples, senta num lugar mais afastado. Se ele achar que você deveria estar mais próximo, aí sim será júbilo, porque ele te convidou. Então, o cuidado que nós vamos aprendendo no convívio, no dia a dia, de um com os outros, nesse relacionamento, que às vezes a gente quer buscar muito holofote, né? Mas Jesus mostra o contrário, né? Aquele que quer se elevar, que se rebaixe, ou seja, simplicidade. Não busque realmente esses primeiros assentos, ser maior que o outro, ser melhor que o outro, não. Aí nós aprendemos dentro da doutrina espírita, né, que está ligada ao Evangelho do Cristo, a necessidade, sim, de nós trabalharmos o nosso interior. Se precisamos ser firmes, duros, sejamos conosco, no sentido de nos educar, de nos moralizar. Com o outro, vamos lembrar de Jesus de novo, conforme ele tratava os equivocados da vida, de maneira mansa, pacífica, exaltava o caído. Não é isso, disse? Exato. Exaltava o caído. Quando Maria de Magdala chega perto dele, né, sobrecarregada, consciência pesadíssima, com o tipo de vida que ela levava, se achava a pior das criaturas, ele vê sinceridade, simplicidade. Ele não se apega aos equívocos da vida dela, que ela levava até então. Ele vê o coração dela, que ela tinha, o que diz? Eu vejo que você tem um verdadeiro amor, você procura o verdadeiro amor, ou procurou por um caminho equivocado, né? Eu não disse isso, mas você tem essa terra fértil no coração. Então, isso, nesse lidar de uns com os outros, que nós somos inseridos em muitos grupos, né? Profissional, grupo social, familiar. Então, como é a nossa postura hoje, né? Nós temos a alegria de estudar o Evangelho do Cristo sob as luzes da doutrina espírita. Será que eu tenho uma atitude arrogante de querer ser mais do que eu sou na verdade? Então, fica para nós um alerta. Como é que eu sou visto no andar com o outro? Eu procuro ser uma pessoa que eu cedo lugar ao outro, ou diante de uma discórdia, eu procuro buscar o caminho de apaziguar, não jogar mais lenha na fogueira. Então, tudo isso nós vamos aprendendo nos ensinamentos de Jesus, de como lidar, como tratar, uma fala adequada no ambiente que estivermos, e mostrando essa palavra poderosa, né? Humildade. Humildade é uma palavra muito poderosa, né, Dirce? Muito. Sabemos que nós mesmos, né, Jesus até fala,
sendo maus como sois, nós somos capazes ainda de perdoar, quem dirá Deus, né? Olha só, né? Então, vamos pensar assim, quando alguém nos, de alguma forma, faz uma atitude que nós nos sentimos magoados profundamente, e a pessoa percebe e chega humildemente para nós dizer assim, disse, por exemplo, eu magoei, disse, me perdoa, disse, me desculpa aquilo que eu falei, eu te magoei, perdão, mas com sinceridade, porque nós sabemos que o impacto da sinceridade, a vibração é diferente. A fala de quem fala a verdade, com sinceridade, ela impacta de maneira diferente, porque tem o som, mas tem a vibração. Então, a vibração propaga e leva aqui a um sentimento de verdade. Então, Cristo nos colocou, né? Humildade. Buscarmos o caminho da humildade. Não é isso, querida Dirce? Exatamente. Ó, eu vou pegar aqui a fala do Alexandre. Para todos os amigos que estão aqui pela primeira vez, o nosso estudo é interativo. Podem colocar os pensamentos, vão participar. É um culto no lar. Aquele momento, né, que nós nos reunimos para que a gente possa conversar sobre o Evangelho de Jesus. Então, nem eu, nem Lopes temos as verdades, né? Nós estamos trazendo aqui os pensamentos. Então, vocês é que vão nos ajudando a construir essa vibração de paz. E o Alexandre colocou algo muito interessante. Ser uma pessoa simples e até com uma certa praticidade, no ajudar sem holofote. E aí eu vou pegar essa fala do Alexandre, né? Ser uma pessoa simples e com praticidade. Sabe, Alexandre, uma coisa bacana da doutrina é que a doutrina, cada vez que você lê uma passagem do Evangelho, você pode lê-la 10 vezes. Tá? Você mergulha em uma frase, num detalhe, né? E a boa nova do Cristo, ela é assim. Ela vai ampliando o nosso entendimento do nosso mundo particular e do mundo do outro. Então, Lopes, eu fiquei ouvindo você falar, e é mesmo, às vezes nós somos muito legais num grupo social, mas na nossa família nós somos terríveis, né? Ou às vezes é o contrário, em casa nós somos 10, mas quando estamos na sociedade, às vezes nós nos colocamos muito fortes, muito difíceis, às vezes até arrogantes, às vezes até orgulhosos. Então vamos pensar numa coisa. Primeiro, é uma fala certeira da doutrina espírita. Ninguém chegou aqui como uma página em branco. Todo mundo chegou aqui com a história já sendo escrita. Então, como espíritos reencarnantes, quantas vidas vivemos? Não sei. Como fomos em vidas anteriores? Também não sei. Mas nós podemos observar algumas posturas que ainda temos, muito firmes no nosso dia a dia, ou às vezes até muitas posturas acanhadas também no nosso dia a dia. E tem um outro ponto do Evangelho que é dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Cristo fala, ele aqui, no caso, ele dá o exemplo da criança, né, numa outra passagem, que a simplicidade da criança era algo que nós deveríamos, inclusive, nos espelharmos. Né? Então, Cristo, ele cita, de tempo em tempo, ele cita a infância. Se a gente for unir esses dois pontos, vamos pensar juntos, minha gente. Como viajantes do tempo, como vivenciando tantas vidas, nós já podemos ter sido muito massacrados. Nós já podemos ter sofrido muito. Nós já podemos trazer memórias dolorosas, que hoje faz com que, diante de situações que tocam nessa memória, eu me posiciono de forma arrogante. Como uma autoproteção. E eu posso não estar trazendo algo, às vezes, de uma outra existência exatamente. Eu posso estar trazendo algo da presente existência vivenciado no meu processo da infância. Porque muitas crianças, elas padecem. Por serem ainda espíritos num corpo muito frágil, e todos nós nos reencontramos, olha a reencarnação aí, nos reencontramos novamente na família, né? Com aquelas pessoas que, com toda certeza, ou têm algo a nos ensinar, ou nós já estivemos com ela em outras situações e nós temos, eu vou colocar entre aspas, contas a ajustar, né? Eu, às vezes, posso passar por um período da infância muito difícil e que me faz ser um adulto ferido. E como um adulto ferido, eu também posso me posicionar com muita arrogância. Aí chega o Mestre Jesus, com um bálsamo, e fala assim, sabe como você vai curar essa dor que você está carregando?
Sabe como você vai curar esse medo que faz você ser essa fera, faz você ser essa pessoa difícil, sem humildade, muito orgulhoso? Sabe como? Aprendendo de novo. Repassando novos conceitos. Aprendendo com o outro, mas aí você tem que acalmar você. Você precisa ser pobre de espírito. Você precisa tranquilizar seu ser. Para desfazer aquela memória que ainda teima em conduzir o seu comportamento e influenciar o seu pensamento. E aí o Cristo chega e calma. Calma. Não adianta você chegar na festa e querer sentar logo lá no topo da mesa. Exatamente, na frente, né? Na frente. E dizer para todo mundo, e bater no peito e dizer quem você é. Não adianta você tratar o outro com humilhação para que você se eleve. Você só está aumentando a sua ferida, você não está corrigindo, você não está curando, você só está aumentando. E digamos que também de vivências anteriores, ou talvez até da presente, nada disso tenha acontecido. Não foi por sofrimento, não foi por dores, não, pelo contrário. Eu venho de vivências onde o poder sempre esteve na minha mão, onde os salamaleques sempre foram feitos, onde o holofote sempre esteve em cima de mim, né? Onde a minha inteligência sempre foi cultuada, seja por mim, seja pelos outros, e eu continuo daquele jeito. E aí, novamente, o Cristo falando a mesma coisa. É interessante que vai servir para todos os exemplos, né? O Cristo dizendo, olha só, se você passou por vivências onde tudo para você chegava de uma forma, não era para você se sentir acima. Era o contrário, era para você ajudar aqueles que ainda nada tinham. Por que você está fazendo isso? Vamos aprender? Vamos ser humildes? Vamos ser menos orgulhosos? Ou digamos que eu venho de uma infância em que também foi colocado para mim que eu era o tudo. Novamente o Cristo. Vamos aprender, né? Vou brincar assim, vamos abaixar a bola? Vamos acalmar quem você é? Porque neste planeta em que vivemos, todos são iguais, todos são filhos do mesmo Criador, todos são irmãos. E o Cristo chega trazendo isso para a gente. Repetindo um pouco, né, o que falávamos no início, né, Lopes? A humildade, o ser humilde, não é um comportamento, não é uma atitude. É um pensamento. É um pensamento. Eu preciso entender o que seja isso para que isso se transforme no meu ser e será externalizado no meu comportamento. Então, por isso que tem hora que a gente escorrega na casca de banana, né? Eu estou muito bem lá, fazendo alguma coisa. Aí, de repente, alguém cisma de fazer o quê, meu Deus do céu? Pisar no meu calo. Eu já estava lá, um ser mais pacífico, né? Estudante da doutrina, faço minha caridade, faço tudo. Mas alguém jogou uma casca de banana e eu escorreguei. E aí a velha disse, né? Aquela lá de tantas vidas. Ou eu me vejo diante de uma situação que eu falo, não, essa pessoa está querendo me humilhar. Ou eu estou diante de uma situação que na minha vida de infância, repetindo, né? Aquilo era difícil lá dentro. O que eu faço nessa hora? As garras vão para fora, o tom de voz eleva, a mão bate na mesa, o grito vem e eu diminuo o outro para que eu possa me proteger. Vou perguntar para os nossos amigos que estão quietinhos. Vocês já passaram por isso? Vocês já fizeram algo que depois vocês falaram assim, gente, nem precisava de tanto, mas na hora parecia que eu fui tomada por uma fúria? Não era eu, né? Era eu sim, né? Por isso, Lopes. Com certeza, amiga querida. E dentro desse quadro disso que você colocou, nós temos que lembrar muito bem, né, como você falou das experiências, que Deus nos oferta o material necessário para crescermos. Então, a reencarnação é um ponto importante. Nós sabemos que temos livre-arbítrio, nós já sabemos que já participamos do nosso quadro reencarnatório, né? Temos uma participação, dentro de certos limites, naturalmente. Então, esse processo da reencarnação é um processo educativo.
e justo, né? A justiça de Deus. Então, se eu não conseguir conduzir minha vida, né, de maneira adequada, digamos que eu fui muito orgulhoso ou muito poderoso sob o ponto de vista material e isso me despertou orgulho, eu posso vir desprovido até do necessário na encarnação seguinte. Isso é castigo? Não, isso é ensinamento. Eu preciso aprender a valorizar as coisas. Eu preciso conhecer o lado daquele que eu pisei para que eu possa, mais adiante, quando eu tiver poder, falar, não, meu Deus, isso dói muito. Mas como? Eu não sei, eu sinto que dói. É o aprendizado. Então, conforme uma frase que se repete muito, que diz assim, nós estamos em construção, né? Estamos nos construindo diariamente, vendo aquilo que não é bom mais, que magoa, que fere. Quando fazem conosco, nós não gostamos, então, poxa, eu não vou fazer isso com o outro. Que quando acontece comigo, eu fico chateado, mesmo que eu não brigue. Então, quando Cristo falou com muita propriedade, né? A necessidade de nós acumularmos tesouros no céu. Ou seja, às vezes a gente tem uma briga terrena muito grande para ser maior, ser o mais bonito, ter mais coisa aquilo. Tudo dentro do equilíbrio é válido, né? Conquistar certos valores materiais, precisamos, trabalhamos para isso. Mas na certeza que a construção espiritual, ao retornar ao mundo espiritual, eu só levaria os valores da alma. Então, nisso eu preciso levar o quê? Humildade, simplicidade, gratidão pelas oportunidades, por aqueles que tutelam a minha encarnação, porque nós hoje estamos aqui, os amigos que nos acompanham, naturalmente outros estão desencarnados, nós temos os espirituais, os amigos que nos observam, nos ajudam, nos intuem e respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, vamos pensar assim, eu estou lançando ao mundo diariamente uma série de situações, e essas situações acabam retornando para mim. É igual aquele camarada, né? Bom dia, boa tarde, é simpático, ele recebe de volta, né? Da maioria das pessoas. Porque nós recebemos aquilo que nós ofertamos. É a lei do mundo, né? É a lei realmente de construção. Então, com esse pensamento, querida Disse, vamos pensar assim, o orgulho é aquilo que vai nos inchar e vai nos dificultar de transpor aquela porta que Jesus colocou na nossa frente, né? Esforçai-vos por passar pela porta estreita. Então, a gente não tem que fazer digamos assim, uma dieta espiritual, moral. Se a gente é muito inchado, muito gordão espiritualmente, essa porta é estreita. Coloca para nós que ela é muito estreita, ou seja, as coisas do mundo não vão passar nesse portal, entre aspas, figurado que Jesus colocou. Então, quando ele coloca voz que se exalta, procure se humilhar, procure se baixar, porque quem se abaixa será elevado, ou seja, elevado por quem? Pelos espíritos superiores, por Deus. Então, que nós possamos, diante das oportunidades que a vida nos oferta, diariamente ir trabalhando. E a Diz colocou muito bem, né? Qual de nós, em algum momento, temos um dia difícil, escorregamos na casca de banana, brigamos, causamos uma série de problemas. Mas e aí? Acabou? Não. Eu fiz errado, nós ainda erramos. Mas vamos corrigir, então? Vamos fazer o seguinte, o dia foi ruim, eu magoei a Dice, magoei o Alexandre Marques, o Valnei, a Cláudia Alcântara, nossa querida aniversariante de hoje, a Adélia, mas eu tenho, se eu não conseguir ajeitar hoje, eu tenho o dia seguinte para tentar fazer diferente. É o processo da humildade, de tentar corrigir. E o Cristo colocou isso como propriedade, né? Diante da humildade, do respeito, a necessidade de fazer as pazes com os adversários, que é algo marcante. Para fazer as pazes, eu preciso ter humildade, que às vezes o outro está de cara fechada comigo. Exercitar a humildade. Meu irmão, eu errei. Me perdoa? Vamos tentar de novo? Vamos tentar caminhar de maneira mais adequada a partir de agora? A vida segue, houve um momento, mesmo que aquilo no primeiro instante não fique redondinho, mas com a nossa persistência na humildade, no respeito, uma hora aquele quisto que formou vai ser dissolvido. E vai fluir novamente as vibrações, vai fluir como a água no córrego, né? Não é isso, querida Dirce? Está sem voz. Estou sem som. Eu vou colocar aqui, né? O Valnei colocou assim, que bom, Dirce, que hoje já nos permitimos parar em locais como esse, um chat do semeador, para refletirmos, não é? Exatamente, Valnei. A gente hoje já se permite dar um tempo da nossa existência, porque se deixar nós vamos, né? Numa roda viva. E num momento como esse, por isso que no início nós falamos, esse é um momento como se fosse um culto no lar. Como se fosse, não, eu entendo como um culto no lar. Uma troca, né? Exatamente, só que nós estamos com uma grande família, ó. Tem uma companheira que está lá no Rio de Janeiro, 50 graus hoje, né? Nossa, tem uma companheira que está lá em Portugal, frio, tem outras pessoas em outros locais trazendo para a gente os seus pensamentos.
E isso nos faz repensar quem somos. O Lopes falava do orgulho, né, Lopes? Que é o oposto da humildade. A gente vai inchando. Tá? Então, parar em algum momento para repensar. E detalhe, não é repensar, é ser ajudado pela doutrina espírita, pelo Evangelho do Cristo. Não é uma coisa simples, é uma coisa muito profunda. É que a gente pensa assim, não, estou ouvindo só, estou participando. Não, nós estamos mexendo aqui na nossa memória. O espírito, ele é feito de memórias. E cada memória se transforma numa experiência. Cada experiência é um amadurecimento emocional e cada amadurecimento emocional numa consciência. É assim que nós vamos fazendo com que esse mundo eleve-se. A gente fala tanto de mundo de regeneração, né? É a mudança individual de cada ser existente aqui. E aí um companheiro, Cícero Gonçalves, colocou assim: obrigado, viu, Cícero, por compartilhar conosco. Vivenciei essa experiência semana passada com meu melhor amigo. Cícero, deve ter doído, né? E me senti muito mal. É difícil, né? Sem dúvida. O nome disso, meu amigo Cícero, é a consciência. Reconhecimento, né? Com esse mal-estar. E olha, ele colocou meu melhor amigo. Tá? Isso, quando bate lá dentro da gente, mexe com todo esse movimento que eu falei, mexe com a sua memória, Cícero, mexe com a sua história, mexe com a sua jornada de espírito, mexe com a sua vida atual. E aí a consciência emerge e a gente pensa, nossa, o que eu estou sentindo é em nome do que eu sinto pelo outro e em nome também do que talvez o outro tenha sentido. E aí vira uma experiência para nós. Se eu apenas deixo para lá... Oi, diga lá. Só para pegando um gancho na palavra do Cícero, né? E ele sentindo isso já, é importante que já é uma tomada de consciência, né? O problema todo é quando nós fazemos o desastre e ficamos turrão, né? Não, ele fala, é o orgulho. E fica batendo naquilo ali, né? E tal. Não, quando ele reconhece que é muito bacana, é tomada de consciência. Eu não posso, isso aí gerou danos, eu preciso construir de novo, né? Exatamente. E também está no Evangelho, né, Lopes? Também está no Evangelho, né, Cícero? Reconhece-se o espírita pelo domínio que ele vem buscando fazer das suas más tendências, pelas suas mudanças, pela sua reflexão. Né? Exatamente, vai construindo diariamente, as mudanças vão acontecendo. E isso. Você vê que a própria chegada do nosso Mestre Jesus, a gente observa, né, disse, que aquela expectativa daquela época de vir um Messias, né, um libertador, um salvador, um guerreiro, olha só, orgulho, né, de um povo, né, alguém mais forte, que ia amassar, que ia quebrar, aí veio tudo diferente. Um exemplo de humildade, que se deixou ser morto, né, digamos, o corpo ser morto. Então, mostrando para nós que até hoje, no fundo, quando a gente vê certos quadros, não sei se acontece com os senhores e senhoras que assistem o vídeo, a gente se coloca como um vingador, às vezes, em pensamento, né? A gente parece até um filme, né? Mostrando que ainda o homem guerreiro está dentro de nós ainda, não está totalmente dominado. E o Cristo nos mostra, né? Quando ele aponta, né? Mais adiante, na vida futura, encontraremos a felicidade plena. Ou seja, primeiro temos que domar esse homem velho, né? Esse homem, se pisar, como a disse, falou, no calo, ele vira bicho, né? Quer brigar, e está aí hoje as guerras, está aí os desentendimentos, que são espíritos parecidos conosco ainda, infelizmente. Diante de um quadro que é tipo assim... Está muito parecido com olho por olho, dente por dente, né? Você feriu 3, eu vou ferir 100 dos seus, e fica aquela coisa que a gente vê que está muito animalizada ainda, os sentimentos estão distantes. Não é isso, amiga? Exato, né? Então, se ficarmos só pensando no que o outro fez e como eu vou me vingar, são as guerras, e as guerras diárias, as guerras cotidianas, as guerras silenciosas, né? São as guerras que travamos dentro de nós em relação a tantas coisas. Então, olha a importância do ser pobre de espírito, ou seja, olha a importância de dar 2 passos, como falávamos no início, e repensar se eu preciso daquela fúria, se eu preciso ainda daquela ideia de diminuir o outro. Aonde eu quero chegar com isso? Né? Eu vou brincar assim, quem sou eu na fila do pão da humanidade para me julgar diferente? O sangue que corre na minha veia é igualzinho de todo mundo. A dor que eu sinto é igualzinha de todo mundo. Querida tia, Sim?
Desculpe te interromper, tá? Quando a gente está em casa, a gente cutuca o outro, né? Você me cutuca, eu te cutuco, e vem se ajudando. Exatamente. Você falou do repelente, menino, me veio aqui um quadro mental, olha só, né, que é a nossa mente, né? Ela abre, né? Uhum. O repelente, eu lembrei, pensei assim, um repelente. Vamos pensar assim, quando eu ajo, né, como a gente observa o quadro hoje das guerras, das violências, por trás de tudo isso começou num sentimento, num pensamento, que foi tomando forma e agregando ação também de espíritos desencarnados que querem o tumulto ainda, que estão ainda muito acessível ao nosso psiquismo, devido a nós ainda vibrarmos na faixa complicada do orgulho, do egoísmo, então consegue acessar. Então, o repelente espiritual é o que Jesus falou, humilhai-vos, né? Não se exalta, se humilha, sente nos últimos assentos. Então, isso é um repelente espiritual. A gente não usa o repelente para espantar os insetos, para nos picar. Eu passo um repelente quando eu ajo com humildade, com perdão, porque eu não sou acessível aos espíritos equivocados, porque eu não crio a vibração que facilita o plug espiritual. Esse repelente é o quê? Respeito, perdão, humildade, não querer ser o que não é e não entrar nessa sintonia de briga. Não é isso, amiga querida? Exatamente, exatamente, né? A gente vai criando como você falou, uma vibração que envolve as outras pessoas. Eu acho isso assim divino, porque à medida que eu vou me conscientizando da minha mudança e de que eu não preciso rebaixar a ninguém, mesmo que eu seja o PhD naquela matéria, mesmo que eu tenha financeiramente uma conta corrente lá daquelas, né, bem poupudas, mesmo que eu seja uma pessoa, enfim, né? Isso não me faz diferente do outro ser humano. Eu não deixei de ser ser humano. Eu não deixei de ser espírito, porque eu tenho agregado a mim essas situações. Pelo contrário, se eu muito estudei e muito aprendi, muito eu tenho a ensinar. Ora, bolas! Né? Muito eu tenho a ensinar. Por que eu vou querer sentar no topo da mesa, como falávamos, se eu posso sentar em qualquer lugar dessa mesa e transmitir, e ofertar aquilo que eu aprendi? Por que se eu tenho uma condição financeira que me permite ter algumas comodidades, eu vou me sentir diferente ou exigindo privilégios que o outro mais simples não poderá obter? O contrário, eu tenho que lutar para que todos tenham direitos iguais. Né? Eu tenho que entender que aquele valor que consta para mim pode ajudar a diminuir a fome, o sofrimento de muita gente. Então, o oposto, né, do orgulho sempre será a humildade, e a humildade mudará totalmente uma vibração. Deixa eu ver aqui o que os nossos colegas estão falando. Tem uns comentários bacanas disso, dá uma olhada aí. Vou começar lá no Volney, né? Ele estava contando para a gente aqui, realmente, que quando nós estamos aqui, todos nós vamos nos sentindo assim muito próximos um do outro. Eu já também, Cícero, magoei meu melhor amigo, pode ter certeza disso. Eu também, em algum momento, escorreguei na casca de banana, em algum momento eu já também me senti melhor do que o outro, porque eu tinha um tiquinho de um conhecimento, porque eu tinha um tiquinho de uma condição do que o outro. Ainda luto com isso, com toda certeza, né? Vamos ver aqui os nossos amigos. Ó, a Josélia aqui. Alivia a consciência quando reconhecemos o equívoco. Afinal, ainda temos as nossas más tendências. É mesmo, né, Josélia? Intimamente ligadas à encarnação. Vigiar para não equivocar. Perfeito, Josélia. E orar para perdoar. A prece, né, é esse antídoto. Esse antídoto que nos leva a extrair, já que eu usei a palavra antídoto, né, esse veneno chamado egoísmo, que ainda mora em nós. Sempre lembrando que esse egoísmo não é porque somos maus. Aqueles que são maus, aqueles que fazem coisas que nos deixam horrorizados, aqueles que ainda não sentem amor, aqueles que não conseguem realmente fazer nada que seja do bem, é uma outra condição. Mas todo aquele que já examina a sua consciência, todo aquele que já se sente desconfortável com algo que fez, todo aquele que busca melhorar, todo aquele que eleva o pensamento, que pede o perdão, todo aquele que se aproxima do outro e vê no outro realmente um outro ser, nós já estamos a caminho.
nós já internalizamos sentimentos muito profundos e que já nos ajudam a sermos muito melhores hoje, né, do que em outras encarnações. Tá? Eu vou colocar aqui a Sandra. Estamos em constante construção. E o mais importante é nos colocar no lugar do outro para chegarmos às nossas melhores escolhas. Adorei, gostei. Gostou, Lopes, da colocação dela? Lindo, maravilhoso, né? Na verdade, tudo bem tem que ser comum a todos. Isso. É essa o desejo do Cristo, que não houvessem diferenças entre nós. E aqueles que já têm algo diferente, conquistado, não é para se sentir acima, porque senão nós não teríamos recebido Jesus, que está muito acima na evolução de cada um de nós que estamos aqui. Mas o que Cristo faz? Desde o momento em que esse planeta se forma, ele estava ali. E ele vem, e desde o primeiro momento, ele mostra que na simplicidade estava a essência das coisas. Porque da simplicidade é que nasce o desejo nosso de aprender. Né? A Xana também, nossa companheira aqui. Não muito tempo, eu já puxaria minha espada. Eita! Hoje a Xana foi brava, hoje está mais dócil aí. Hoje eu consigo refletir, a pensar que não devo devolver o mal. Claro que ainda tropeço, mas faço sempre essas reflexões. Em tempos outros, né? É até estranho a gente pensar isso, que em tempos outros a gente puxava a espada, né? O que você acha, Lopes? Ô, querida amiga, a gente vai, como eu falei, né, antes, a gente vai conversando, vai vindo um monte de pensamento, né? Então, eu me lembro daquela passagem, uma passagem que Jesus também traz de exemplo para nós, de comportamento, e mostrando a diferença da moeda ofertada com sacrifício, com sentimento, a diferença dela para a moeda daquele que é dado por ostentação, né? Aquela passagem que ele coloca, assim, eu vou falar com minhas palavras, mas o pessoal vai entender bem. 2 homens, ao reencarnar, nascer, Deus colocou para medir os atos dele um saco para cada um, né? Essa mensagem é bem conhecida. E ao longo das suas encarnações, eles viveram, um era muito pobre, outro muito rico. Ao final, os 2 desencarnam, retornam ao reino dos céus, eu simplificando, né, a historinha, a passagem evangélica, e lá é colocado uma balança para medir o bem, o que cada um fez. Aí nota que chega o saco de moedas do rico, tinha barulho, muita moeda, estava cheio, pesado, teoricamente deveria estar pesado. Coloca no prato da balança. E o rico diz, eis o meu saco, realmente eu doei muito dinheiro para as pessoas, eu ajudei muito. Aí chega o saco quase vazio, disse, do homem que foi muito humilde, simples aqui na Terra, né? Humilde, sem recursos. E ele diz, ai meu Deus, esse é o meu, eu doei muito pouco, eu tive muita dificuldade, esse é o meu, eu doei muito pouco. E colocado no prato da balança. Vou pensar que as balanças da minha época, não de vocês que são jovens, né? Aquela de prato, né? Então, quando coloca aquele saco do homem, que foi um homem reto na terra, mas muito humilde, muito simples, e coloca do homem que ostentava, que era rico, por incrível que pareça, o saco mais vazio, sob o ponto de vista visual, pesou mais que o outro. E é colocado assim para eles, né? Meu amigo, você doou muito por rico, mas doou daquilo que excedia. Você doou por ostentação, para aparecer no holofote, digamos assim. Você, meu caro, fala para o pobre, toda ajuda que você deu foi um sacrifício que você impôs a você. Você praticou a verdadeira caridade. Ou seja, nós às vezes pensamos assim, poxa, como eu posso ajudar, né? Se eu tenho pouco, ora, o pouco com amor, de maneira humilde, saber chegar no outro de maneira respeitosa, vale muito. Não é isso, querida Dirce? Exatamente. O peso maior... A moeda tem outra força, né? Revestida de sentimento. Exatamente, né? Tudo aquilo que houver, o bom sentimento, sempre será de maior valor. Sempre será de maior valor. Né? Olha como a nossa família é bonita. Nós estamos com o nosso companheiro Edio, eu não sei se a pronúncia do nome é essa, em Teutônia, no Rio Grande do Sul, e nós estamos com a nossa companheira Vanete, lá em Salvador, terra da Manuela. Olha, que distância, viu? Aí, Manuela, sentiu saudade? Vanete diz assim para a gente, quando deixamos o orgulho e a vaidade de lado, percebemos que somos todos iguais. Exatamente, Vanete. Deste modo, já subimos um degrau rumo ao nosso crescimento espiritual, que é essa proposta
do Cristo, né? Que a gente conseguisse esse crescimento, essa elevação. Somente assim nós vamos conseguir a paz. E ele traz o caminho para nós. Aprendam a se ver como iguais. Aprendam a entender que o sorriso, o contentamento, os sonhos, né, as vontades, os medos, as tristezas, independe se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se eu sou negro, se eu sou branco, se eu estou num país, se eu estou no outro, se eu estou num lugar, se eu estou no outro. Por isso que eu citei aqui, olha só, a nossa família, como é que ela está grande. E o que o Valnei colocou. E quando nós nos encontramos aqui, somos todos iguais. Então, é essa proposta, são essas memórias antigas em que havia uma diferença, e a diferença levava ao sofrimento, que o Cristo resgata agora e diz para a gente, se olhem como iguais, que essas feridas que estão aí dentro de vocês sairão. Vocês não precisarão ficar presos aos orgulhos como se fossem as espadas de defesa e conseguirão, enfim, sair desta vida com o merecimento de levar uma memória muito melhor, uma sensação muito mais tranquila para o mundo espiritual, reaprender, ressignificar, voltar e ajudar aqueles que ainda não sabem. Isso sim é de verdade a alegria do ser, né? A Manu, que é de Salvador, mas hoje está em Portugal, né? Dizendo aí, buscamos vencer as dificuldades da nossa alma e do mundo em conjunto. Aqui com os meus filhos combinamos auxílios. Quando alguém vai começar a falhar, o outro lembra das propostas do Evangelho. Eu vou pegar, Manu, essa dica sua, para que a gente também pense nisso. Tenhamos humildade, inclusive, de perguntar ao outro, eu errei? Você acha que a maneira como eu faço é uma maneira ruim, difícil? Você acha que como eu sou, eu estou atrapalhando? Sejamos, né, Lopes, humilde. Se o outro está, principalmente se esse outro é alguém da sua família, se esse outro está sempre dizendo, poxa, por aí não, dessa maneira você me magoa. Ouça. Não quer dizer que o outro esteja com a razão, porque às vezes o outro está exigindo de nós algo que a gente também ainda não tem condição de doar, né? Mas ouça e proporcione-se um diálogo com o outro. Acalme-se através do Evangelho. Ore antes. Peça auxílio aos espíritos amigos. O Lopes falou algo que na hora eu peguei depois, né? Os espíritos que também eles geram um atrapalho na nossa vida, eles também ainda estão presos no orgulho. Eles também estão distantes da humildade. Eles ainda acham que podem se vingar, atrapalhar. E muitos, às vezes, estão até perdidos nessa circunstância porque não têm humildade de dobrar o joelho, que já não existe mais, e pedir a Deus que os salve, de aceitar que Jesus trouxe uma verdade e pedir humildemente, né? Me ajude. Então, que os espíritos encarnados que nos ouçam também pensem nisso. A humildade de reconhecer que eu preciso ser ajudado, a humildade de reconhecer que eu preciso mudar. Tudo isso vai trazer paz no nosso interior, né? A Jana está lembrando que a passagem, né, da espada foi justamente a que Jesus diz a Pedro, embanha a tua espada, quem fere com ferro. Sim, lembramos, Thiago, é isso mesmo. Mas, meu amigo Lopes, 2021, o tempo passa, né? Rapidinho, rapidinho, tá? Traz aí para a gente mais um pensamento, né? Nos brinda aí com mais um pensamento para eu depois fazer o convite sobre a nova iniciativa aqui do nosso canal, já nascida muito nos nossos corações, vibramos muito por isso, mas que agora a gente já está conseguindo colocar em prática, que são as preces. Fala aí um pouquinho para a gente do tema, para a gente poder depois ir fechando, Lopes. O tempo voa, né? O pessoal nos ajudando aí com as falas, que é sempre muito útil, né? Traz um pensamento que nos ajuda a ampliar, né, nossas percepções. Então, eu acho que a Sandra fez um comentário, se eu não me engano, mais atrás, que me lembrou aquela passagem que é questionado, se eu não me engano, a Jesus, essa passagem, que muitas vezes nós, diante de um quadro, nós podemos falar assim, né? Poxa, mas eu posso fazer por outro algo?
sem saber que eu estou fazendo mal. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo bem ou mal? Aí a resposta é essa: se coloque no lugar do outro. Imagine se o outro te ofertasse isso que você está pensando em ofertar para o outro, se você iria gostar. Então, mostra para nós uma medida de nós podermos ir medindo as coisas. E temos que pensar assim também, já para ir finalizando, né? Nós temos que olhar nossa encarnação para desenvolver esses valores que o Cristo também colocou no capítulo de hoje, como uma viagem, né? Ou seja, nós temos o objetivo de chegar num ponto mais elevado moralmente, espiritualmente, desenvolver melhores sentimentos. Sim, é a proposta. Nós somos criados para isso, para a perfeição. Mas temos que também aprender a valorizar o percurso, né, Dirce? Porque a gente fica... Então, quando... Sim, mas eu preciso valorizar a viagem. Ou seja, na minha caminhada, no meu dia a dia, hoje, no grupo, graças a Deus, todos nós formamos juntos esse grupo semeador e tantos outros grupos que trazem mensagens que nos edificam. Então, é uma viagem. Eu procurar nessa viagem, conforme o Cícero falou, às vezes eu magoo, me acertar dentro da minha própria viagem, eu ir melhorando essa construção do meu amanhã e aproveitando em cada percurso, em cada parada dessa viagem, tirar o melhor aprendizado, olhar as belezas que o mundo me oferece e saber que um dia todos nós seremos anjos. Vamos chegar lá, vamos chegar na perfeição, mas precisamos, o Cristo falou, humildade, respeito, saber lidar com o outro, saber pedir perdão, e tudo isso para nós ainda é muito duro, por isso que existe, como eu já falei, as desavenças do mundo. Pedir perdão, aprender a resolver as coisas pelo diálogo, não é isso? Porque às vezes a gente não vou resolver, conforme a Xana lembrou a passagem de Pedro, né? Vou puxar a espada. Então, nós precisamos realmente, né, buscar mais em Jesus, ler seus ensinamentos, e antes de ler o Evangelho do Cristo, fazer uma prece antes: Senhor, me ajude, diante da proposta da leitura, eu absorver seus ensinamentos, que às vezes eu leio, mas eu não consigo. Me ajude, Senhor, dilate minhas possibilidades de compreensão para que eu possa absorver. E no dia a dia, no convívio com o meu próximo, eu tenho um comportamento melhor. Então, um abraço aos irmãos queridos, passando a palavra a Dirce para dar prosseguimento. Então, olha, o Alexandre, né, trouxe aqui: a porta estreita já nos facilitamos transcender na imaginação de um portal de luz e amor, sempre praticando a caridade, por mais difícil que imaginemos. A ação vale mais que as palavras. Então, meus irmãos, vamos pensar sempre assim, né? Cada domingo que nós nos reunimos aqui, não é para falar se estamos certos ou errados. É para pensarmos em nós, que estamos certos e ora estamos errados. Mas estamos em busca do quê? Nós estamos em busca da nossa evolução. Então, cada vez que eu reflito sobre o acerto, e aí eu me encho de alegria, porque ali já está organizadinha aquela gaveta, né? Eu olho depois e vejo aquilo que eu ainda tenho a minha dificuldade. E vou fazer o mesmo que eu fiz antes para poder acertar. Pensar, refletir, meditar, orar, fazer as leituras, mas não as leituras automáticas, que você leia uma frase, mas que ela tenha dentro de si, né, um significado para você. O Evangelho ele é vivo, ele é rico. Tá? O Evangelho do Cristo, nós falamos no início, é o que traz para cada um de nós a condição evolutiva. E os amigos de luz, eles estão para nos ajudar a todos os instantes, a todos os momentos. Né? Então, pense nisso. Amanhã é um dia cheio de oportunidades. Se ao final do dia, como o Santo Agostinho nos lembra, né, eu repassar como foi, tá? Eu tenho chance de, na terça-feira, estar bem diferente. E ao longo do dia, se eu for parando e pensando e refletindo, eu vou ver o quanto que eu já cresci. Eu vou ver o quanto que aos olhos de Deus, né, eu já sou um filho muito mais amadurecido do que em outras vivências. Né? Olha, eu queria dar os parabéns à Adélia Fossara, é uma grande amiga, uma grande incentivadora aqui do canal, né? Um espírito que está aí trazendo tantos ensinamentos para cada um de nós. E eu vou fazer a prece agora, final. Peguem lá sua água, vamos fluidificar, ou a água aí já está, que alguns chegaram depois. É uma prece de radiação, é uma prece de luz para cada lar, para cada amor, para cada pessoa. E depois que eu terminar a prece, eu vou deixar aqui uns vídeos. 2 vídeos. Tenham a paciência de assistir. Por quê? Nós iniciamos o nosso processo, com muita alegria mesmo, desde semana passada, de que vocês podem enviar
para um local específico, que vai ser dito no vídeo, o nome, o endereço, para a prece para os lares, ou para o desencarnado. Então, esse contato que temos aqui hoje no domingo é o momento, né, em que as energias de luz, de paz, se movimentam. Tá? Então, eu vou fazer a prece e depois eu vou deixar o vídeo rolando aí. E vocês, por favor, anotem direitinho. Tem tanto o convite como a forma de fazer lá no nosso chat, tá bom? Então, meus irmãos, eu convido a todos para, nesse momento, unidos em coração, irradiarmos luz para todos. Vamos exercer a humildade de pedir a Deus que nos abençoe. Vamos exercer a prática do bem através dos nossos joelhos dobrados, da nossa mente acalmada, de rogarmos a Jesus, o nosso Mestre. Ouça, Mestre, o nosso pedido que nesse momento encaminhamos a Ti. Que seus anjos de amor, que os espíritos de luz, os guardiões de cada um de nós, que vocês possam, sabedores daquilo que passamos, reunir nessa prece aquilo que necessitamos e nos trazer em forma de incentivo para que a nossa vida siga em paz. Ah, queridos irmãos de luz, Mestre Jesus e Deus, nessa nossa jornada, muitas das vezes magoamos ao outro, então que daqui saia o nosso perdão. Muitas das vezes acolhemos, daqui sai a nossa gratidão. Muitas das vezes não sabemos o que fazer, daqui sai o nosso pedido. Nos orientem. Que essa luz divina, que esse bem, que essa paz possa conquistar aqueles que ainda em turbilhão desconhecem, Senhor Jesus e Espíritos amigos, o que é viver uma jornada evolutiva. Acalme a tantos, cesse os sentimentos mais difíceis e façam florescer, enfim, o amor. Aqui estamos, Mestre Jesus, pedindo que neste domingo todos nós possamos ter uma nova oportunidade de viver a nossa vida e de sermos instrumentos de sua paz por onde formos. Graças a Deus. Lopes, muito obrigada. Cada irmão, muito obrigada. Não desliguem, eu vou deixar passando, tá? Primeiro aqui, como é o pedido da prece, e depois como que é feito a inserção do nome lá no site para a prece. Beijos, não saiam, vão até o finalzinho. Informe o semeador.net. Todo domingo, às 19h30, nós temos o programa Semeando o Evangelho, em que podemos orar e vibrar pelos nossos queridos e por nós mesmos. É um grande evangelho no lar, via internet. Se quiser e puder, traga um copo com água para a magnetização. Encerrando o domingo e iniciando a semana em sintonia com Jesus. O Semeador.net criou, junto à Espiritualidade Amiga, um canal de prece. Durante o programa Semeando o Evangelho, ocorre o amparo, assistindo, abrindo a sintonia e o vínculo para que a Espiritualidade Amiga possa adentrar em nossos lares com mais facilidade, podendo assim nos ajudar. Para solicitar a prece, basta entrar pelo site semeador.net e fazer o seu pedido. Fiquem todos na paz do Cristo Jesus. Olá a todos! Vamos agora iniciar um tutorial do semeador.net. O tutorial é como realizar um pedido de preces pelo site semeador.net. Entrou no Google, vai na barra superior, então o mouse aí, e digite semeador.net. Igualzinho está aí na tela.
Entrou com Enter, vai entrar essa página aí. Você vai rolar um pouquinho para cima, está escrito Pedido de Prece. Clica. Aí vai aparecer Preenche o formulário de solicitação. Clica novamente. Aí vai aparecer um textozinho, vocês vão ler, mostrando a eficácia da prece. Aí o pedido de prece aqui do lado direito, onde está a abóbora, cliquei de novo. Ao clicar, vai entrar essa página, que são os procedimentos, como acontece, como se realiza, né? Aí nós vamos ler aqui, sem problema nenhum, vai rolar. Chegou lá embaixo, vamos clicar em Próximo. Clicou, entrou aqui. Temos consentimento para dizer que nós não vamos divulgar as informações, tal. Você vai ler e vai concordar. Próximo. Aí você aqui começa realmente o formulário. Aqui vai o nome completo, fulano de tal. Digite seu nome aqui. Pronto. Aí, desencarnado. Sim ou não? Você clica sim, se for, não, se não. Endereço. Você vai colocar aqui o nome da sua rua e o número. O bairro, a cidade, o estado. Você clica do ladinho aqui e seleciona o estado que você está. País, idem. Vou botar aqui o que você está. O seu nome, porque às vezes você faz o pedido para outra pessoa, um familiar, um filho, aí bota o seu nome e o seu e-mail de quem solicitou a prece, né? E clique em enviar. Pronto, nosso tutorial está prontinho e é só agora esperar as preces. Muito obrigado e até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.